Deu um pausa aqui o vídeo, mas onde nós estávamos lendo, deu um pausa aqui, mas amém. Eu tenho 13 minutos e 24 segundos para concluir esse estudo, tá bom, meus amados, meus queridos? Então vamos lá. Parei em Filipenses, Filipenses 1:1, que diz assim: Eu, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta para que todos os moradores da cidade de Filipe, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Jesus Cristo, e também para os bispos e diáconos da igreja. Então, isso foi a quarta referência que está na Bíblia, no Novo Testamento, sobre diáconos. Praticamente é um dos cargos, é um dos patamares mais relatado na Bíblia, o diácono, tá? O diácono, ele quer dizer atendentes, né? Ou uma pessoa que serve ou que ministra, tá? A mesma palavra descreve também empregador e obreiro, voluntário. A ênfase não está na posição da pessoa, mas no servo em relação ao seu trabalho, tá? Aí vamos lá, que é o de governar, recepcionar, atender, servir, servo de Cristo e da igreja. Preste atenção, né? O que significa a palavra diácono, tá? Para governar, recepcionista, atendente, servo de Cristo e da igreja. Isso é o diácono. Nós temos um diácono na nossa igreja, um diácono na nossa igreja, que é uma benção. Parece que aquele homem, ele nasceu para ser diácono, tá? Estou falando do irmão Tiago Souza, que é um diácono na nossa igreja, ali na Madureira, que eu fico observando o trabalho desse irmão, né? Eu gosto de observar e ver que ele é uma pessoa que nasceu para aquilo. Uma pessoa atenciosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa determinada, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está ali, que todo mundo pode contar com ele, tá? É um homem que chega cedo na igreja, é um homem que prepara o som da igreja, é um homem que leva água para cada pessoa que está ali assentada. A pessoa não precisa se levantar para ir até o filtro para tomar água. Ele já anda com a bandejinha, parece um mordomo, como de fato o diácono é um mordomo, tá? E sai de pessoas em pessoas levando algo. E ele faz aquilo com uma simplicidade maravilhosa. E é algo muito importante. É um dom, né? É um dom que, meu Deus do céu, um chamado maravilhoso que tem ali na vida do irmão Tiago, que é uma bênção de Deus, tá? Jesus usou a palavra para descrever discípulos em relação ao outro, em Mateus 23, no versículo 11, tá? Que o maior entre vós seja o vosso servo. Glória a Deus. Nós vemos que quando o apóstolo Paulo, quando começou a lista de qualificação de alguns servos, ou seja, diáconos especiais escolhidos na igreja, é claro que ele não está falando sobre servos no sentido geral, tá? Tipo os cristãos, de uma forma geral. Porque qualificações definem um grupo limitado de homens. Veja as qualificações desses servos, ou seja, do diácono. No capítulo, como nós lemos lá no início, eu quero só recapitular, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, do versículo 8 e o 13, é necessário que seja respeitável, né? Uma pessoa que se dá ao respeito, tá? Que seja respeitável, quer dizer, uma pessoa
que se dá ao respeito, tá? Segundo, de uma só palavra, que a palavra do diácono seja, que ele seja um homem de uma só palavra. Terceiro, não inclinado a vinhos ou a bebidas fortes, tá? 4, não de torpe ganância. 5, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, né? Também seja este primeiramente experimentado, se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes. O que quer dizer uma pessoa não maldizente? Uma pessoa que vive falando mal dos outros, uma pessoa de má língua. Será que tem mulheres assim na igreja de Cristo? Hoje, com toda certeza. Esse texto aqui, quando começa a falar das mulheres, algumas igrejas denominacional, ou seja, algumas igrejas que exercem a função de diaconisa, nós vemos que a única base que nós achamos na Bíblia de diaconisa é só uma referência, tá? O que acontece? Aí alguém pode dizer, mas existe diaconisa na igreja? Algumas igrejas não adotam. Outras adotam por causa dessa referência, que eles acham que aqui está falando sobre a mulher diaconisa. E não está falando sobre suas mulheres. Se nós formos ver os textos, ou contexto, nós vamos ver claramente que está falando sobre a mulher do diácono, tá? Que a mulher é necessário que seja ela respeitável, não maldizente, uma pessoa que vive falando mal dos outros. Porque se o diácono tem uma esposa numa situação como essa, é terrível. Então o que acontece? Mas aí cabe a cada igreja ou a cada dominação em se espelhar nesse texto, já achando que a minha esposa mesmo é diaconisa, né? Então existe muita diaconisa, mulheres de Deus, mulheres respeitosas, mulheres que usam a sua língua não para maldizer os outros, mas para falar do amor de Deus e abençoar o seu próximo, né? Então nós vemos que o diácono seja marido de uma só mulher. A pessoa lê um contexto desse e fala assim, mas espera aí, então nós podemos ter várias mulheres? Não, né? Houve uma época que sim, houve uma época que aconteceu, lá na época dos patriarcas, lá dos Velho Testamento, eles podiam casar-se com mais de uma mulher. O porquê disso? A lei, ela dava espaço para um segundo ou terceiro casamento, se a primeira não desse filho, tá? Se eu casasse com a mulher e futuramente aquela mulher fosse constatada que era uma pessoa estéril, que não podia dar filho, eu tinha duas opções: ou expulsá-la, mandar voltar para a casa dos pais dela, ou então permanecia com ela, mas aí eu teria que colocar outra mulher para morar, para casar com outra mulher. Então, nós vemos várias partes na Bíblia que falam sobre isso, como o caso de Ana e Penina, né, como o caso de Raquel e Leia. Já o caso de Raquel e Leia não foi em questão no início disso, foi em questão de trabalho, de compra, né? Então, o que acontece? Nós vemos Abraão, né? Sara não podia dar luz a filho, aí Sara ofereceu a mulher, a escrava, Agar, né? E aí Abraão teve filho com ela. Isaac também, Rebeca ofereceu a serva, e assim sucessivamente acontecia isso com frequência. Aqui o apóstolo Paulo, dando essa instrução para Timóteo, disse que os diáconos não podem ter mais de uma mulher, ou seja, hoje ninguém pode ter mais de uma mulher. As pessoas que fazem isso não deixam de ser um prostituto e um adúltero, né?
Então está dizendo aqui que o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcança para si mesmo justas preeminência ou premiação, qualidade de quem ou daquilo que é superior em hierarquia ou categoria, supremacia, primacia, tá? Então, quando um diácono, em primeiro lugar, ele tem que ver, ele tem que obedecer a palavra de Deus, o ensinamento do apóstolo, porque ele é uma pessoa que tem que dar grandes testemunhos, tá? Principalmente dentro da sua própria casa, porque um diácono, ele é um zelador da igreja. O diácono, ele é uma pessoa que ele vai cuidar, não dirigir, óbvio, que para isso tem um pastor, um presbítero, mas o diácono, ele vai cuidar da igreja. Ele tem que ser um exemplo na igreja. Se ele for um diácono que não tem um exemplo em casa, ele não pode dar um bom exemplo na igreja. Porque se ele tiver uma pessoa, que a mulher é aquelas mulheres que só o sangue do cordeiro, né? Filhos não respeita. Quando ele fala com o filho responde para ele como se estivesse respondendo para um colega na rua, né? Então, ele precisa ter essa área da vida dele completamente em ordem. Ele tem que dar aquele exemplo, ele tem que saber governar bem a sua casa. Esse texto, nós vemos que, por que Paulo ele exige do diácono que o diácono governe bem sua casa? Nós começamos a imaginar a seguinte forma: se Paulo estivesse falando para um pastor, estava bem claro, né? Porque é o pastor que governa a igreja. Se Paulo estivesse falando para um presbítero, com toda certeza estaria sendo bem claro, porque tem muitas igrejas que é dirigida por um presbítero. A nossa mesma é dirigida por um presbítero, considerado como pastor, mas ainda é presbítero. Porque o presbítero ele tem dado essa capacidade por Deus de ser dirigente de uma igreja. Então, o que acontece? Agora, para que para diácono? Por que o diácono deve governar bem a sua casa? Por que o diácono deve dar um bom exemplo na sua casa? Por quê? Porque a função dele vai exigir muito dele, tá? O vídeo vai dar um pause aqui, mas depois eu volto com vocês, tá bom? Segura aí, que ele vai dar um pause aqui agora, tá bom? Aí eu estarei retornando com vocês, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja